Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos de volta. Fiquei acho que umas 2 semanas sem poder gravar devido a uma gripe que eu peguei. Como vocês podem ver, a minha voz ela tá até meio rouca. Daqui a pouco ela começa a falhar um pouquinho. Mas fazer o que, né? São coisas do nosso corpo humano. A gente não tá livre disso. Peguei um resfriadozinho aí bem bacana, fiquei rouco. Mas estamos aí, de pé novamente. Pessoal, eu quero bater um papo com vocês, né? Uma coisa que tem chamado muito a minha atenção ultimamente. O crescimento do fenômeno desigrejado, né? O crescimento desse fenômeno, esse nome, que muitos têm até pavor de ouvir esse nome, né? Muitos têm até asco do desigrejado. Eu não sou desigrejado, tá? Eu congrego na Assembleia de Deus. Sei que tem muitas falhas e é por isso que esse fenômeno tem crescido, né? O desigrejado. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das igrejas hoje, elas mudaram. Algumas são envolvidas com esquema de corrupção, outras com lavagem de dinheiro. Algumas igrejas só pregam prosperidade. Outras igrejas você só tem espaço se você for aquele dizimista fiel, que mesmo desempregado você vende a sua mãe, mas não deixa de dar o dízimo. Infelizmente, nós temos igrejas assim. Não são todas, mas infelizmente uma grande maioria é assim. E devido a tudo isso, cresceu esse fenômeno, né? O desigrejado. E alguns, quando começam a estudar demais, começam a se aprofundar nesse assunto, chegam ao ponto de dizer que a igreja, o templo físico, é antibíblico. Mas assim, se eu for analisar pela história bíblica, eu vou ver que não é bem assim, né? A igreja primitiva, eles usam muito isso, que a igreja primitiva ela se deu nas casas. Realmente, a igreja primitiva ela começou assim nas casas. Na realidade, ela não começou nas casas. Na realidade, logo depois que Jesus ele foi levado ao céu, o povo cristão, né, aquele novo povo, aquela nova igreja, eles se reuniam no pátio do templo, no alpendre de Salomão, no pátio ali das sinagogas, ali que eles se reuniam. E ali os discípulos, né, os apóstolos, eles pregavam. Tanto que o próprio apóstolo Pedro, pregando na sinagoga, ganhou mais de 3.000 almas para Cristo. Então a igreja primitiva ela não começou nas casas. Ela começou aonde? Nos alpendres, no pátio nos pátios das sinagogas, por ali. É lógico que depois teve sim que ser realizada nas casas, porque a perseguição era muito grande contra o povo de Deus, né? E não só na época dos apóstolos. Tem até um livro que eu indico mesmo para você, que é o Livro dos Mártires. Eu costumo dizer que esse livro aí, ele deveria ser obrigatório todo cristão ter esse livro como cabeceira, como livro de cabeceira, porque são histórias que te fazem chorar. Os nossos pais lá do passado sofreram muito, muito, para que hoje a gente pudesse estar aqui falando do amor de Deus. Não foi fácil, não. Eles morriam da pior maneira possível. Na época da Inquisição, da perseguição dos grandes imperadores, foi uma época terrível, terrível mesmo. Não foi fácil. Mas hoje nós estamos aqui, primeiramente graças a Deus e a eles também. Mas é isso, pessoal. A igreja primitiva, ela não se situou apenas nas casas. A igreja primitiva, ela cresceu, ela frutificou. Até porque não tinha como uma casa comportar um número grande de pessoas. Então, conforme ela ia enchendo, conforme, né, ia chegando mais pessoas, já não tinha mais espaço. Então, eles tinham que fazer o quê? Se mudar para um local de culto, que nada mais é do que um templo. Nada mais é do que uma igreja. Então, essa história de que a igreja primitiva ela só foi nas casas, isso é mentira. Isso é mentira. A igreja primitiva cresceu. Ela precisou de um templo, ela precisou de um local de culto. A maior prova foi no dia do derramamento do Espírito Santo, que se sucedeu no dia de Pentecostes. Eles estavam no cenáculo. O cenáculo é uma laje de uma casa, é um quintal de uma casa, é um galpão, é um local fechado, com cobertura. O local de culto, podemos dizer que é um templo. Então, hoje, a maioria dessas pessoas que se intitulam desigrejados, eles se baseiam muito nisso. E, na realidade, não é bem assim. É claro, eu tenho que concordar com algumas coisas.
Muitos se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com seus líderes. E infelizmente, hoje, a igreja no Brasil, ela está decepcionante sim. Ela está decepcionante. É tanta coisa que a gente já ouviu, igrejas sendo envolvidas em esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro. A maioria das igrejas hoje perderam sim suas identidades. Elas perderam a essência de Cristo sim. Porém, a gente não pode generalizar. Existem muitos pastores que são sérios, que querem fazer um trabalho decente. E que, infelizmente, acabam sendo abafados por esses ministérios grandes, que eu não chamo de ministérios, chamo de organizações financeiras e criminosas, e que não deixam eles trabalharem. Por quê? Porque a partir do momento que esses que estão abafados começarem a crescer, as pessoas que estão dentro dessas organizações vão começar a enxergar o evangelho de outra forma. Vão começar a enxergar por outro ângulo. E vão ver que não é dessa maneira. Hoje em dia, infelizmente, dentro da igreja, o povo de Deus não tem conhecimento. Se você chegar no meio de uma igreja pentecostal e perguntar o que é Pentecoste, 98% dos cristãos não vão saber te dar a resposta. Não vão. Vão dizer que Pentecoste é o batismo no Espírito Santo. Infelizmente está assim. Então por que tem crescido esse fenômeno, né? Tem alcançado milhões de pessoas? Por conta de igrejas que deixaram se corromper, de igrejas que deixaram se levar pelo mundo e pelo pecado. Por conta disso. E é claro, gente, eu não vim aqui para falar mal de denominação A, denominação B, falar mal de pastor A, pastor B, não. Estou falando no geral. E quando eu falo igreja, querido, eu falo nós. Existem muitas igrejas grandes que os seus membros não querem saber de nada, só querem saber de chegar lá no domingo, sentar no banquinho, ouvir aquela palavrinha meia boca lá e vai embora achando que já está fazendo, desculpa, muito para Deus. E não é por aí. Então precisamos mudar, precisamos de mudança. Precisamos de voltar lá atrás e olhar e falar, não, peraí, isso aqui está errado. A igreja hoje ela não se preocupa mais com os seus necessitados, com as viúvas, com os pobres. Ela se preocupa com aquele irmão que está desempregado e não pode dar dízimo. Infelizmente está assim. Se o camarada, muitas das igrejas, se o camarada está desempregado e não pode dar dízimo, ele não pode exercer o cargo, ele não pode ter uma oportunidade. Isso é uma vergonha. É ridículo. Uma vergonha isso. Então, a gente pode mudar. Nós temos condição de mudar isso. Mas só depende de quem? De nós. Então, se você, por acaso, tem o hábito de chegar na igreja e não pesquisar, não estudar aquilo que o pastor fala, que o pregador fala, você está fazendo errado. Atos 18 vai falar dos crentes de Bereia. Os crentes que tudo que eram dito nas pregações, eles examinavam nas escrituras. E hoje em dia os crentes não examinam mais nas escrituras. Eles preferem examinar na palavra do pastor, na palavra do pregador, mas não vão para a Bíblia para poder saber se aquela palavra está correta. E o que a gente vê hoje em dia são cristãos fracos, cristãos meninos, frágil, que qualquer coisinha é uma perseguição. Nossa, o fulano está me perseguindo. Coitado, mal sabe o que é a perseguição. Então que nós possamos voltar ao primeiro amor. É necessário a igreja brasileira voltar ao primeiro amor. Eu fico horrorizado quando eu vejo gente virando para mim e falar, nossa, o Brasil está vivendo um avivamento. Avivamento aonde? Avivamento aonde? Nosso país está jogado às traças. Uma violência sem tamanho. É pai matando filho. É filho matando pai e mãe. E vem falar para mim de avivamento? Tá por fora. Só que a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Ela precisa voltar. A gente precisa fazer renascer isso dentro da igreja. Eu tenho fé em Deus, querido, que a gente vai conseguir. Então, o que eu tinha para falar era isso, pessoal. Até peço desculpa, ainda estou meio resfriado ainda. Estou meio gripado. Mas eu prometo para vocês que eu vou tentar, até quinta-feira, trazer mais um vídeo. Um conteúdo diferente aí para vocês. E desde já eu peço, você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos e ajuda a gente nessa meta. Tô com a meta de chegar a 1000 inscritos. Então, pessoal, me dá essa força aí, vai lá, se inscreve, pede pra galera se inscrever, tá bom? E você que já é inscrito, deixa o seu like, tá bom? Porque o like é muito importante pro crescimento do canal.
Valeu, pessoal. Tenham todos aí um excelente fim de terça-feira, um excelente resto de semana para todo mundo. Que Deus possa abençoar muito a sua vida.